Dando sequência, então, a nossa aplicação, então o que nós vamos fazer? Nós vamos justamente utilizar essas medições que nós obtivemos aqui do nosso pallet e em cima disso a gente então vai desenvolver o nosso programa de paletização justamente para fazer o deslocamento aqui em relação a coordenadas de trabalho, né? Então essas medidas eu posso simplesmente vir aqui, delete all measurings, né? Eu já sei então quais são as medidas que eu preciso de um deslocamento de 39 milímetros em Y, 39 milímetros em X, a gente já chegou nesses valores calculando, né? E aí, agora eu preciso aprender como que eu faço, então através de comandos de programação, fazer ele deslocar nessas coordenadas. Então eu posso simplesmente fechar, né? Então o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos justamente usar já essa estrutura de programação que a gente tem criada, né? E em cima dela nós vamos implementar essa lógica de paletização. Então nós temos aqui um programa principal, onde ele faz, né, a chamada de subprogramas. Então ele está aqui abrindo a garra, está chamando o subprograma subPalletInsert, que é o subprograma justamente responsável por inserir as pecinhas no pallet, que é esse carinha aqui que nós já desenvolvemos, né? Então agora em cima dele nós vamos melhorar, nós vamos aperfeiçoar essa lógica para que a gente consiga então fazer o deslocamento, né, em x e y. Muito bem. Então seguindo essa lógica nós temos move P2 menos 50, ou seja, quando ele entra aqui, né, ele se aproxima de P2, que é onde ele vai pegar a pecinha, diminui a velocidade, aproxima da peça, chama o programa, fecha a garra, executa, fecha a garra, volta, e aí ele sai, né? Ele volta para uma posição de aproximação de P2, já com a peça pega, e aí sim ele vai então para o pallet que nós estamos movendo para P3. Bom, até aqui, subir com a peça pega não muda em nada, né? Isso não muda em nada. Então a gente pode continuar a partir desta lógica. Eu vou dar um Enter aqui, ó. Então aqui não muda em nada. Basicamente eu dei um Enter, então a partir daqui eu vou criar a minha lógica de paletização. Lembrando, eu poderia fazer isso dentro, né? Eu poderia criar um outro subprograma de paletização, ou como esse subprograma já é o subprograma pallet, então eu vou construir essa lógica aqui mesmo, tá? Então o que nós vamos fazer, né? Ó, não esquenta a cabeça por enquanto com relação aos números das linhas, tá? Então eu vou numerando as linhas aqui numa sequência, depois eu renumero, tá? Então nessa minha próxima linha aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma posição agora que vai ser uma variável de posição que eu vou chamar de vou chamar de pos, de posição, pos p, posição pallet, tá? E essa posição, inicialmente, ela é igual a P3, que é a nossa posição de referência, a posição lá no pallet já, é a primeira posição válida no pallet, né? Então, inicialmente ela é igual a P3. Olha que legal. Então eu vou fazer assim, ó. A posição pos P coordenada, olha só, a coordenada y dela, então tem a coordenada x, y, z, a, b, c, a coordenada y dela, né, que é o que eu quero deslocar aqui, ó, né, na coordenada y, vai ser igual a própria pos p ponto y mais um valor que eu vou criar uma variável chamada de deslocamento y, desli y. Então essa é uma variável que a cada ciclo de programa eu vou mudando esse valor, esta variável, que consequentemente vai mudar o valor da coordenada y da movimentação pós-p, né? É isso que eu vou fazer. Assim como, né, eu não vou só deslocar em y, mas vai ter algum momento que eu vou também deslocar em x, né? Então eu vou ter que incrementar aqui a coordenada em x. Então
criar aqui a linha 80, pós P, que é a nossa variável de posição, coordenada x, ela é igual a pós P, ponto x, mais um valor de deslocamento que não é igual ao y, porque o y ele vai incrementando, né, a cada ciclo, e o x, né, ele vai incrementar depois de 4 vezes que, ou melhor, de 3 vezes que incrementou o y, né, então vai ser uma variável diferente que eu vou chamar de desx. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma condição, vou colocar um comando condicional para verificar o deslocamento. Então, if deslocamento y, que é o que eu quero inicialmente, for, olha só, inicialmente o y, se eu não mexer em nada, né, ou seja, se o desly y é 0, então o pós y é igual ao pós do P3, que é a minha posição de referência, né? É a minha posição de referência. Então, nesse primeiro instante, o pós y é igual ao pós PY é igual ao P3. Quando eu deslocar 39 milímetros negativamente aqui, né, então o desly y vai incrementar menos 39 no pós PY. Né, e assim por diante. Então, ele vai incrementar menos 39, depois menos mais um valor, somado a 39, menos um outro valor. Então, quanto é esses valores aqui? Até quanto ele tem que incrementar? Ele tem que incrementar, vamos fazer a conta aqui, ó. Ele tem que incrementar, primeira vez é 39, 2 vezes, 3 vezes. Então, ele tem que incrementar 3 vezes 39, é o limite, 117. Então, o máximo que ele vai chegar é a menos 117 milímetros. Então, ele vai incrementar menos 117 até chegar nessa posição aqui. Então, se o deslocamento em y for maior ou igual, olha só, a menos 117, né? Maior ou igual, por que maior e não menor ou igual? Porque aqui, conforme eu vou deslocando em direção ao P3, eu estou aumentando o valor, né? Então, quando tiver em menos 117, significa que ele está nessa posição aqui, ó, né? Na última posição disponível no pallet. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos, né? Então, se ele tiver menor ou igual, significa o seguinte, ele está ainda em alguma dessas 3 posições. Então, faz o seguinte, ó, move para o pós P, vírgula, menos 50, ou seja, vai para uma posição de aproximação. E depois desce linearmente em pós P, né? Ou seja, no instante inicial, na primeira vez que ele vai executar, desly y é 0. Então, pós PY é igual ao pós posição de y de P3. Então, ele vai entrar aqui, opa, atende, ainda não é menos 117. Então, ele vai para o próprio P3, né? Próprio P3, posição de aproximação, depois para a posição final, certo? Depois que ele fez isso, né, aí ele vai abrir a garra e fazer toda a sequência de volta, que isso a gente já tem escrito aqui, ó, abrir a garra, voltar, daqui a gente vai ter que mudar, não vai ser mais P3, né, vai ser o pós-P, e assim por diante. Mas, depois que ele chegou lá, então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso incrementar o valor do deslocamento, porque ele já foi, né? Então, a próxima vez que ele rodar, né, esse ciclo, ele já vai estar com o desly y incrementado. Então, o deslocamento y é igual ao deslocamento y, só que incrementar, pessoal, é incrementar para o lado negativo, né? Então, eu estou numa posição y qualquer aqui, agora eu quero tirar 39 milímetros, então eu quero andar 39 milímetros para o lado negativo, então é menos 39. Muito bem. Bom, e aí se ele fez, então ele fez, né, esse deslocamento de menos 39 em desloque y, então aí se eu saio dessa lógica de if, aí
abro a garra, volto e tal, né? A próxima vez que ele cair aqui, ó, vamos observar. Ele iguala, né, o pós-P a P3, só que na sequência ele fala o seguinte, ó, agora a coordenada y, que inicialmente é P3, né, igual a coordenada y de P3, ela vai ser somada ao desloque y, que agora vai subtrair 39. Subtrair o 39 ainda é menor, né? É menor que o 117 aqui. Ou melhor, desculpa, é maior que o 117, né? O menos 117. Então ele vai entrar aqui novamente. E aí, só que ele vai, quando ele mandar mover, ele já vai mover deslocado em menos 39. Percebe? Até quanto? Até ele ter deslocado menos 117, que é a última posição. Então, no ciclo, quando ele chegar aqui já deslocou até menos 117, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar então uma condição que, se não atender isso, ele faça outra coisa. E o que é essa outra coisa? Olha só. 140. Essa outra coisa significa o seguinte. Se não cai nessa situação, né, tá fora dessa situação, então tá fora já dos valores aqui do pallet. Seria a próxima posição válida. A próxima posição válida para mim agora vai ser essa primeira aqui, ó, superior em x, né? Então, vamos deslocar em x. Toda vez que ele cumprir com essa sequência e a sair dessa sequência, então agora ele desloca em x. Então, o desloca x vai ser igual ao desloca x. Só que é o seguinte, qual que é o sentido agora que eu quero deslocar em x? É o sentido positivo. Então, é o desloca x mais 39. Bom, se ele deslocou x mais 39 e o y está acumulado lá em menos 117, o que eu preciso fazer com o y para voltar a armazenar aqui? Eu preciso jogar o desloca y para 0 de volta. Né? Para que o próximo ciclo, o desloca y é 0, o desloca x é 39. E aí, né, ele execute só deslocando o x em 39. Então, 150 vai ser desloca y é igual a 0. Toda vez que ele incrementar o x, ele zera o y. Simples assim. Uma vez que ele incrementou o x e zerou o y, eu preciso fazer com que ele movimente. Eu poderia copiar toda essa parte aqui e colar aqui embaixo para ele então se movimentar deslocado em x. Mas ao invés de eu fazer isso, eu posso simplesmente fazer uma lógica diferente aqui e colocar um goTo. Então, uma vez que ele cumpriu com isso, quando ele caiu no else, eu tenho que mandar ele mover. Então, ele volta para a linha 60, ou seja, ele iguala novamente a P3, faz os cálculos somando o desloca y, o desloca x, que consequentemente, depois que eu zerei o y, ele vai atender o if de novo, então ele vai movimentar novamente. Só que o x agora está alterado, ó. O x vai estar alterado. Então, quando ele deslocar novamente, ele vai deslocar com o x alterado. Então, vai para a linha 60. E aí, fecha aqui com um end if. Pronto. O if sempre tem que ter um end if, né? Bom, depois que ele fez isso, né, ele vai ter que mover para P3, mover S para P3? Não mais, né? Isso aqui então morreu, né? Porque agora a gente criou nosso deslocamento aqui em função de coordenadas, né? Muito bem. Então, depois que ele movimentou, ó, e ele chegou na posição que eu quero, que é uma variável de posição, o que ele vai fazer? Abre a garra. Ok, ele abre a garra. Depois que ele abrir a garra, ele volta para P3? Não, né? Ele volta para a própria posição que ele chamou, menos 50. Olha que legal, só para diferenciar, né, eu posso colocar aqui o pós-P, né, move S pós-P, ou eu posso colocar assim também, ó, P underline cur. Esse comando P underline cur, tá vendo que ficou até vermelhinho? É um comando que é interpretado, né, pelo compilador
como pcurrent, ou seja, a posição atual, aonde você está, move, então menos 50. Então eu vou colocar aqui só para a gente diferenciar e aprender mais um comandinho aí, né? Depois que ele saiu então dessa posição, ele está voltando para P1, aciona o alimentador, volta e retorna aqui e volta a executar o programa novamente. Ou seja, teoricamente, então, ele vai ficar agora posicionando pecinhas uma em cada posição, até acabar as pecinhas, porque quando acabar, então esse wait min aqui, né, vai ser falso, né? Então vamos observar como que vai funcionar esse programa, né? Para isso eu vou renumerar as linhas para organizar aqui. E pronto, e vou compilar o meu projeto então, né? 0 erro, 0 warnings. Posso fechar e aí sim, então, resetar a minha simulação. Vou tirar só aquela, colocar tudo aqui em P2, só para deixar indicado ali, ok? E aí, então, dou play. Vamos lá. Então, o robô pegou, voltou, posicionou a primeira peça. Muito bem. Tem peça, voltou, pegou. E vamos ver, opa, legal, já foi para a posição deslocada. E assim por diante. Já colocou também num outro deslocamento. Muito bacana, então a nossa lógica está funcionando perfeitamente, né? Vamos ver se ele vai deslocar agora em X, né, que é o previsto. Ele cai no else e deslocou em X. Perfeito. Então, quando ele cai no else, incrementa o valor x 0y e volta a mandar reposicionar, né? Então tá aí uma lógica relativamente simples, né? Utilizando variável de posição, ou seja, não gravei nenhuma posição adicional para que o robô então faça todo esse posicionamento. Basicamente um programa com 3 posições, então ele faz todo esse armazenamento aí de peças. Isso é muito interessante e muito aplicável aí no âmbito industrial. Terminou as peças, caiu no wait aqui, ó, tá aguardando, né? Poderia criar agora um outro subprograma, né, de retirada das peças e aí posicionar as peças de volta no alimentador e fazer um condicional if ao invés de wait. Se tem peça, então chama o subprograma insert. Se não tem peça, ou seja, se é um else, o que ele faz? Ele chama um subpallet, por exemplo, remove. E aí remove as pecinhas e volta para o alimentador. Muito bem, nosso programa está funcionando, espero que vocês tenham gostado e nos vemos até a próxima. Muito obrigado.